Olá para todos, Olá. a paz do Senhor Jesus, Metanoia chegando aqui no YouTube, nossa live de quarta-feira, 7h30. Boa noite, Fernando. Boa noite, Drica. Tudo bem aí? Como não? Um programa desse vai ser maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai acolher você, nós vamos acolher você que está chegando aqui. Então, ó, já tem gente entrando aqui conosco, a gente vai vendo aqui o númerozinho das pessoas quando elas vão chegando aqui no chat ao vivo. Você já vai deixando aí o seu boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fale o seguinte, deixa o boa noite e de onde você está, né, Exato, falando, onde você da está onde você assistindo, qual é o nome da sua cidade, de sua paróquia, do seu cachorro, enfim. Dizer que você está conosco essa noite porque o tema é maravilhoso, né? É necessário, maravilhoso e importantíssimo, porque nós estamos falando de salvação. Exatamente. Né? Então, nós estamos falando daquilo que realmente importa. E, graças a Deus, a gente não está sozinho, né, Drica? Não, hoje nós temos um convidado assim ilustre, especial, maravilhoso. Eu sou suspeita de falar ele mesmo. Dom José. Dom José, Bem-vindo, seja Dom José. bem-vindo. Obrigado, boa noite, é uma alegria estar aqui. Maravilha. A alegria é toda nossa, olha como a gente está sorrindo, assim, de orelha a orelha. Que a gente fica muito feliz quando o Dom José pode estar conosco, já esteve conosco no Brasil Cristão e agora aqui nos dando o ar da sua graça, porque o tema de hoje é uma pergunta. E aí, Fernando, a igreja salva? Excelente pergunta. E é isso que nós vamos discutir ao longo da nossa conversa. Vamos falar sobre isso. Exato. Né? Querendo ou não, nós tivemos uma série de percalços na história que acabaram colocando em questionamento isso, né, Dom José? Então, falar sobre isso hoje vai ser sumamente importante. E se a igreja salva, só ela salva? O que mais salva? Qual que é esse caminho? Como é isso? Agora, neste momento no Metanoia, roda a vinheta aí. Rodrigo, eu posso voltar fazendo merchan? Pode, quero claro, fazer um por favor. merchan. Você pode fazer o que você quiser, Fernando. Então, olha só, gente, eu tenho em minhas mãos aqui o livro A Oração Infalível. Né? O autor está aqui do nosso lado, Dom José Francisco Falcão de Barros. E esse livro é simplesmente extraordinário. Extraordinário porque a oração é a grande graça, o grande dom através do qual nós nos relacionamos com o nosso Senhor. Né? E falar disso, e saber orar de um modo correto, orar de um modo infalível, é sumamente importante. Então, como é que a gente faz para adquirir esse livro aqui, Dom José? Aqui na TV nós temos ele, né? Sim, No o Shopping livro, Católico. o Shopping Católico, Isso. todos podem adquirir. Só católico, Drica? Shopping Católico, por sinal, tem Por sinal, só católico. E na editora também, www.eclesia.com.br. O telefone eu não sei agora, mas se você digitar, você vai descobrir o telefone, poderá pedir por e-mail, por telefone, enfim, e também aqui no Shopping Católico. Exato. Agora deixa eu falar uma coisa, que é o seguinte. Agora eu vou falar diferente do Fernando, né? Porque o Fernando ele é todo assim, elaborado, fala tudo certinho, bonito, uma coisa linda, maravilhosa, mas ó, você sabe por que a sua oração não é atendida? Eu vou falar igual Jesus agora, dá licença aí, Jesusinho. Porque você não sabe rezar direito. Se você rezar direito, não foi isso que Jesus falou lá? Até agora não fostes atendido porque não sabeis rezar, não sabeis pedir. Foi isso que nosso Senhor falou. Aqui está, eu brinquei aqui antes da gente entrar aqui no ar, é um compêndio de oração isso aqui, ó. Isso aqui você vai aprender por que se reza, como se reza, para quem se reza, de que forma, de que meio, como que você tem que ficar ajoelhado, em pé, sentado, mais na beirada da cadeira, para trás. Todas as performances. E, é claro, aquilo que é mais importante. Né? Ele vai falar de onde vem essa fé e em quem. Essa fé está As aqui. disposições. A oração infalível por nosso querido Dom José. Obrigada, viu, por ter nos Obrigado por escrito. esse presente. Exato. Foi. Para a Igreja do Brasil. É um presente. Vamos deixar aqui, ó. Deixar assim, que daí você vai vendo ó, o livro ali. Bom, antes da gente entrar no assunto de hoje, que é a igreja salva, só a igreja católica salva? Porque quando você faz essa pergunta, a igreja salva, nós estamos colocando aqui. As outras religiões salvam? A igreja católica salva sozinha? Não há salvação sem a igreja?
tudo isso está dentro deste tema. Mas, antes, eu quero fazer uma pergunta para o Dom José. Dom José, nosso programa, nossa live, nosso podcast, metanoia. Quando que aconteceu a metanoia na vida do senhor? É uma pergunta cuja resposta, para ser exata, já que nosso Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 1, versículo 15, convertei-vos e crede no Evangelho, a conversão é um ato dinâmico, é uma necessidade intrínseca da alma, e considerando que, palavras dele mesmo, no Jardim das Oliveiras, o espírito está preparado, mas a carne é fraca, é sempre, sempre, sempre uma exigência do cristão buscar a conversão. A frase de Jesus não pode ser aplicada apenas em um único instante da nossa vida. Convertei-vos, a conversão é um ato contínuo até a perfeição. Se eu fosse falar num momento decisivo da conversão dos muitos, eu diria que foi no tempo... Você sempre foi na igreja? Sempre sim, família? Sim. Sim. Agora, o tempo de agronomia, quando eu estudava na Universidade Federal de Alagoas, entre 1981 e 1985, em 1983 foi uma conversão marcante. E eu creio que aquela foi decisiva, porque ali foi o momento em que Nosso Senhor foi revelando qual era a vocação após o batismo que Ele havia reservado para mim. E eu vim descobrir depois da formatura, ou já um pouco antes. Terminei o curso de agronomia, entrei no seminário, depois me ordenei padre, depois, 20 anos após a ordenação presbiteral, veio o episcopado. Então, foi no tempo de agronomia. Mas teve alguma coisa disso? Eu estava mexendo com a terra, sabe? Teve aquele momento assim que veio a... Eu penso que foi uma interação de fatores, veio a separação dos meus pais, veio também com isso a necessidade de rezar mais, de buscar de Deus o discernimento. Eu penso que Nosso Senhor cumpriu na minha vida, mostrou na minha vida o que São Paulo diz em Romanos 8:28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Os males que acontecem na nossa vida somos nós que causamos, mas Deus é poderoso o suficiente para dos males que nos acometem, Ele tirar bens maiores. No meu caso, foi o momento que deu um impulso à minha vocação para o sacerdócio. Lindo, é bom a gente conhecer, né? A metanoia do Dom José Falcão. Muita gente quer saber isso, né? De onde veio, como foi que ele estava fazendo agronomia, minha gente. Olha aí, Deus foi mexendo ali. Excelente. Vamos entrar no nosso tema, vamos. porque ele é muito rico e a gente tem pouco tempo, 1 hora só de programa. Deixa eu só acolher aqui, Fernando. Vai lá. Só é rapidinho, é o Helder Garcia, lá de Passos, Minas Gerais, porque é mineiro, a gente já dá uma boa noite, bem gostoso para ele, seja bem-vindo você aqui conosco, tá bom? E também a Juscelina, que já estava aqui antes de nós entrarmos no ar. Então, vai deixando aí sua mensagem, o seu boa noite, que daqui a pouquinho a gente passa aqui para falar com todo mundo. Não esquece de compartilhar o link, né? Pega o link do YouTube, vai compartilhando aí para que mais pessoas possam participar da nossa conversa. Estava vendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos um momento no qual o apóstolo Pedro faz a seguinte afirmação, né? Não há outro nome dado. Opa! Olha aí! Eu tinha silenciado. Não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejam salvos, referindo-se ao nome de Jesus. Alguns cristãos colocam este versículo em oposição à afirmação que nós, enquanto católicos, fazemos, de que não há salvação fora da Igreja Católica. Está em oposição, Dom José? É isso mesmo? Não está em oposição. Eu penso que o grande erro de algumas pessoas é pegar um único versículo da Bíblia e tirá-lo do contexto do capítulo, do livro e de toda a Bíblia. É verdade, Nosso Senhor Jesus Cristo, esse texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 11 a 12. E eu acrescentaria, corroborando Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, a salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Pronto. Tremendo. A salvação é a iniciativa do Pai, que tanto ama o mundo, que envia o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único Salvador,
aquele que operou a salvação, reconciliando a humanidade com os homens, é Cristo Jesus. Não há outro nome. Portanto, no sentido estrito, só existe um único Salvador, Jesus Cristo. Perfeito. Todavia, o desconhecimento da Bíblia, do resto da Bíblia, digamos assim, leva algumas pessoas a ignorar uma coisa básica. Existem salvadores no sentido amplo, salvadores enquanto instrumentos. Nesse sentido, não se assuste com o que eu vou dizer. Você é salvador. Drica é salvadora. E todos os que estão me acompanhando agora são salvadores, se são cristãos. E vou provar na Bíblia. E vou provar na Bíblia agora. Nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente entender o que eu vou mostrar, a imagem que o apóstolo Paulo utiliza do corpo, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Sim. É da nossa cabeça que vem o comando, mediante os neurônios, para que os nossos corpos, os nossos membros se movimentem. Para que nós executemos as ordens do nosso corpo, os braços, as pernas, etc., os trejeitos do corpo, etc., as iniciativas, somos nós que pegamos nas coisas, escrevemos, digitamos, tudo isso parte da cabeça. Perfeito. A cabeça decide, o corpo executa. Pronto. Cristo no Calvário operou a salvação. Objetivamente falando, ela está realizada, ela está consumada. E ela, no tempo, ela é operada por meio da igreja. Em que sentido? A igreja é o corpo de Cristo. Perfeito. A cabeça executa aquilo que ela deseja por meio da igreja. É impossível você separar a cabeça do corpo. Nesse sentido, o corpo é instrumento da igreja. E já começo citando Colossenses capítulo 1, versículo 24. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja ela é instrumento de salvação. A igreja é sacramento do Filho, o Filho é sacramento do Pai. Sinal, o que é um sacramento? É um sinal. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, diz o apóstolo Paulo. Então, ele é sacramento, ele é sinal visível da presença do Pai no meio dos homens. Filipe, quem me vê, vê o Pai. E Cristo quis uma igreja. E para isso ele conferiu poderes a ela. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Muito bem. Então, nós, diz o apóstolo Paulo, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Qual é a evidência, Dom José, de que Cristo quis uma igreja? Não é somente em Mateus 16, 18, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sim. É preciso ver em todos os passos da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo o propósito de ter uma esposa, e a parábola do noivo, não é? Das virgens prudentes e das virgens imprudentes já ilustra exatamente isso. Ele quer uma realidade com a qual ele vai desposar, vai se casar. Para isso, ele constitui 12, e o número 12 tem relação com as 12 tribos de Israel, e Israel, no Antigo Testamento, sobretudo nos livros sapienciais e nos profetas, é a esposa de Javé. Então, há uma linha de continuidade com a iniciativa do Deus Onipotente com relação ao seu povo Israel, que é sintetizado, simbolizado com as 12 tribos. Cristo Jesus institui 12, não menos nem mais. Cristo Jesus prepara essa instituição para que, com a sua partida, ela prolongue no tempo e no espaço a sua obra. Para isso, Jesus anuncia a palavra e explica aos apóstolos a palavra. Um dia vocês vão fazer isso. Daí tem o tirocínio de Mateus capítulo 10, ele envia os 72, etc., confere poderes para que eles façam aquilo que Jesus está fazendo, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, ungir os enfermos, etc., institui o sacramento do batismo precisamente antecipando simbolicamente o mistério de sua morte e ressurreição já no Rio Jordão.
No dia da Eucaristia, institui a Eucaristia, que é o sacramento que é o ápice da vida da igreja, institui também o sacramento da ordem, façam isto em memória de mim, isto é o meu corpo, ou seja, perpetuem aquilo que eu estou fazendo. Sim. Confere autoridade infalível para que a igreja pregue em seu nome, Lucas 10:16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus institui o sacramento do matrimônio precisamente no Calvário, onde ele desposa a igreja, que vai apresentá-la pura, santa e imaculada a Deus. E esse tema é retomado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, de 25 a 32. É grande esse mistério, refiro-me à união entre Cristo e a igreja, ou seja, entre batizados, essa união que é natural, é elevada à dignidade de sacramento. E, finalmente, após a ressurreição, Jesus passa 40 dias com ele, número que é muito simbólico, que evoca os 40 anos no deserto, os 40 dias que Moisés passa no Monte Sinai diante de Deus, 40 dias de peregrinação de Elias até o Monte Horebe, etc., dá todas as instruções, promete o Espírito Santo, não só no discurso de despedida, mas também no dia da Páscoa, recebei o Espírito Santo, dá todas as instruções, dissipa todas as dúvidas e vem Pentecostes. Então, é um conjunto de atos. Esse conjunto indica de forma inequívoca, Cristo quis a sua igreja. Em Cesareia de Filipe, sem dúvida alguma, nós temos um elemento imprescindível da igreja, que é o alicerce. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que o momento institucional da igreja nem é a Eucaristia, nem é a promessa que ele faz a São Pedro, porque ele faz poucos dias antes até de morrer. Sim. E antes de se transfigurar, no monte que a tradição chama de Tabor. É já no ventre da Virgem Maria. Quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, aí nós temos a união da humanidade pobre e frágil com a divindade. Jesus assume na sua pessoa. Temos a Theotokos. Perfeitamente, a Theotokos, perfeitamente. Então, Jesus quis uma igreja, quis explicitamente, e inúmeros atos de Nosso Senhor durante sua vida pública indicam isso. Não apenas tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Agora, Dom José, o senhor já trouxe aí elementos, não é, da Igreja Católica, onde Jesus vai instituir o sacramento da ordem e outras coisas que o senhor trouxe de elementos que está na Igreja Católica. Agora, por que a Igreja Católica é essa igreja que Jesus instituiu? Então, por que essa salvação vai vir da Igreja Católica? Porque nós dizemos, não é? Fora da igreja não há salvação. E quando nós aqui, nós três católicos, dizemos isso, nós estamos dizendo, fora da Igreja Católica não há salvação. Daqui a pouquinho, calma, não se assuste com essa frase. O Dom José vai falar também o outro lado disso, porque Deus falou que tem salvação para todos os filhos, mas se fora da igreja não há salvação, e nós estamos dizendo, fora da Igreja Católica não há salvação, por que Igreja Católica? Por que não essa igreja aí ser qualquer igreja que tem por aí, várias denominações? Fala um pouquinho sobre isso para ficar bem claro na cabeça e no coração. Drica, se você me permite, enquanto o Dom José falava, é exatamente nessa linha que você está puxando. Mas a pergunta que eu estava me formulando é: como é que Nosso Senhor quis que nós acessássemos a salvação que Ele adquiriu para nós? O modo de acessar. O acesso à fé é um mero ato de razão, ou seja, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje, no dia 29 de setembro de 2021, eu faço um ato de razão, uma tomada de consciência, porque é isso que boa parte dos cristãos dizem ser o meio, né, pela fé somente. Então, eu faço esse ato de razão, ou Jesus Cristo pensou um outro modo. Não que a fé não seja importante, a fé está aí para nós acessarmos essa salvação. E aí eu jogo dentro disso que a Drica está colocando aqui para nós. É a necessidade da Igreja Católica. É essa a Igreja, né, que administra esse meio para a gente chegar, para a gente receber essa graça. Não sei se eu embaralhei mais, mas é isso que eu queria falar. Dom José desembaralha. Vai, Dom José. A história, ela é mestra. É preciso olhar a origem das denominações que se dizem cristãs. Com o devido respeito, elas têm uma história.
Nós temos a nossa história. Nós consideramos que o critério da antiguidade é o mais evidente na história para mostrar que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos, disse nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante que cada um de nós, de forma muito despojada, se decida a investigar na história de Jesus Cristo até hoje, para concluir, para perceber qual é a mais antiga. Até o ano 1054 não havia 2 ou 3 igrejas. O grande cisma do Ocidente, que fez com que a Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo que nós professamos ser católica, fez com que ela se dividisse de forma escandalosa, drástica, dolorosa, entre igrejas ortodoxas, Oriente, não é? Cuja capital antigamente era Bizâncio, depois passou a se chamar Constantinopla, império que desapareceu no ano 1473, não é? Com a tomada do Império Otomano, caiu o Império Romano do Ocidente. Mas até o ano 1054, havia uma única Igreja de Cristo, e a Igreja Católica. Perfeito. Muito bem. Então, isso não se discute, é a história. Com o devido respeito a quem não é católico, a história é capaz de mostrar isso. E se você disse que a Igreja Católica perdeu o elan com nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos até o ano 1054, você está chamando Jesus de mentiroso. Eu estarei convosco todos os dias, inclusive com os pecados da Igreja Católica, com os escândalos praticados dentro da Igreja Católica. Quer queira, quer não, a única Igreja de Cristo. Depois vieram as divisões. De 1054 passamos para 1517 com Martinho Lutero, colocando as suas 98 teses na porta da sua paróquia em Wittenberg, hoje sul de Berlim. E depois veio o grande cisma protestante com Martinho Lutero, que ainda em vida viu o seu segmento de Cristo ser pulverizado com Zwinglio, com Calvino e assim por diante. E entre eles essa divisão, essa pulverização não cessa de acontecer até os dias de hoje. Exato. Então é a história. Depois nós consideramos que essa igreja que Cristo fundou foi confiada a Pedro, que é citado no capítulo 21 de São João. Pedro morreu em Roma e o seu sucessor governou a igreja, Lino, depois Cleto, depois Clemente, e etc. E ininterruptamente até sua santidade Papa Francisco. Com devido respeito, Lutero nasceu no século XVI. Com devido respeito, os ortodoxos, eles vieram à existência, separaram-se de Roma depois dos 7 concílios ecumênicos. E somente depois é que ficou consumado, mesmo com Miguel Cerulário, se não me engano, o patriarca de Constantinopla, que se separou definitivamente da Igreja Católica. Então, essa é a questão. A questão é a história. É preciso que, diante da história, a gente se renda e diga: a questão da antiguidade, a igreja mais antiga, com o devido respeito a todos, é a nossa. E antiguidade significa proximidade com a vontade de Cristo. E ainda que você diga que a Igreja Católica é a mais antiga, se você disser que ela é a mais antiga, mas não é a igreja fundada por Cristo, então Cristo fundou o quê? Fundou a sua? Desculpe. Cristo fundou a mais antiga. E nós consideramos católicos que a mais antiga é a nossa. E se eu não pensar assim, por que eu estou fazendo na Igreja Católica? Exato. Bem, então essa é a questão. Mas me parece, eu acho que eu respondi a sua. A Drica me falou, pode repetir, Drica? Não, eu acho que o senhor respondeu a minha. A da Drica. A dela. Agora a sua. Minha era essa questão do modo como nós recebemos a salvação. Perfeito. Você falou o ato de razão, que é aquilo que algumas linhas protestantes falam, né? Eu faço um ato de aceitação e o modo como a igreja administra essa salvação por diversos meios. Perfeito. Todo ato de fé é um ato de razão. Perfeito. Mas a adesão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a adesão a Jesus, como o apóstolo Pedro professou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, isso a razão não alcança, a não ser potencializada pela fé, ajudada pela fé.
A razão é um dom natural que Deus colocou ao homem. Nos capítulos 13 do livro da sabedoria e capítulo 1 da carta de São Paulo aos Romanos, é dito que é possível conhecer a Deus pela razão, apenas pela razão. Santo Tomás de Aquino fala das 5 vias por meio das quais você chega à conclusão de que Deus existe. É dogma do Concílio Vaticano I que é possível conhecer a Deus pela razão. Porém, o Deus revelado, não. Você pode raciocinar e intuir que existe um ser transcendente. Isso você não precisa ter fé para acreditar. Basta que você use a razão para dizer Deus existe. Existe um ser que não é deste mundo, é um ser transcendente, um ser espiritual. Isso a razão pode, se ela investigar os 5 caminhos, 5 vias de Santo Tomás. Agora, a fé é um dom de Deus. É uma virtude teologal. Juntamente com a esperança e a caridade, ela não é fruto do nosso esforço. Ela não é algo com o qual nós já nascemos. Não. Existem as virtudes naturais, prudência, justiça, temperança, fortaleza, etc. Muitas virtudes humanas. Elas são potencialidades que Deus coloca na nossa natureza no momento mesmo da fecundação lá no ventre da nossa mãe. E podem ser desenvolvidas. Mas fé, esperança e caridade, não. Somente com o batismo. Então, o ato de fé é um ato de razão que é elevado por um dom que não é nosso, que não é fruto do nosso esforço, que é o dom da fé. Portanto, reconhecer que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, a razão não consegue. É preciso que ela se ajoelhe. É preciso que ela implore a Deus, que lhe dê esse dom. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. A fé é um dom de Deus. Dom que, quando é dado, com a ajuda da razão e de joelhos e orando e louvando e bendizendo, ele pode crescer, não é? Ele pode crescer e deve crescer até a plenitude, até o momento da morte, porque com a morte a fé desaparece, seja para condenados, seja para eleitos, porque é uma forma de enxergar confusamente em espelho. Então, a fé, sim, ela nos leva a dizer que existe um Deus trindade. E nesse sentido, os judeus não receberam esse dom teologal da fé, porque eles negam a trindade. Mas eles creem na existência do Deus que é o único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas não podemos dizer que essa é a fé cristã. Se bem que Abacuque 2, versículo 4, diz que o justo viverá da fidelidade. Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17, pega essa frase e muda um pouquinho. O justo viverá da fé. Então, a pistis, que é em grego, a fé, é algo explícito do Novo Testamento, específico do Novo Testamento. Já o Antigo Testamento fica em fidelidade, Abacuque 2, 4. Perfeito. Por isso não se pode dizer que a fé dos judeus é idêntica à fé dos cristãos. Existe algo da fé dos judeus que nós reconhecemos. Deus é um só. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que Jesus nos deu o dom da fé e Ele, por ter nos revelado que esse único Deus de Israel é Pai, Filho e Espírito Santo, a fé que é dom do Cristo, mediante o Espírito, Cristo que veio do Pai, o Pai que age no Antigo Testamento, que é o Senhor do Antigo Testamento, porque Jesus também, por ser um com o Pai, onde o Pai age, onde o Pai está, o Filho também está e o Espírito também está. Mas a grande novidade é o Abá, Pai. Sim. Que os judeus não dizem, que não aceitam, que não dirigem a Deus esse nome tão íntimo, tão carinhoso que uma criancinha diz ao seu pai. Essa é a novidade. Os judeus não reconhecem que Jesus é Deus, nem que o Espírito Santo é Deus. Para eles, Deus é um só e uma pessoa. Para nós, ele é um só Deus que subsiste em 3 pessoas. E isso é dom do alto. Sem dúvida. Agora, o senhor falou que a história, não é? Ela vai... A história por si só, a história mostra fatos. Fatos são verdades, então é a Igreja Católica ali. Alguém vai dizer, tá, mas a Igreja Católica da história que eu vejo é a Igreja, a instituição do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, e eu olho para dentro dessa igreja e vejo um monte de deficiências, não é? E como é que essa igreja pode me salvar? Perfeito. Antes de olhar para a igreja, vamos olhar para o grupo dos 12. Jesus sabia que todos eles cometeriam pecados e escolheu Judas Iscariotes. E escolheu Pedro, que o negou 3 vezes. E escolheu todos os outros que, quando Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras, fugiram. A igreja, ela tem um elemento pecaminoso. Ela não é pecadora. É até blasfêmia dizer que a igreja é santa e pecadora.
A igreja é obra de Deus. De Deus não pode vir nada de mal, nada de ruim, nada de impuro, nada de imperfeito. Deus não pode ter feito, nem nunca fez, nem fará nada impuro. Deus não pode ter feito uma realidade manchada pelo pecado. Essa é a primeira ponderação. A segunda, Jesus Cristo é cabeça da igreja, como diz São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 12, e nós somos o corpo. Se você diz que a igreja é pecadora, você está dizendo que a cabeça peca. Se eu disser, Fernando, você é pecador, ele vai aceitar porque ele é, porque eu também sou. Mas se eu falar a pessoa de Fernando, eu tenho que incluir necessariamente cabeça e membros. Eu não posso dizer, Fernando, somente seus membros, seu tronco, são pecadores. A mão não peca sozinha, né? Perfeitamente. O pé não vai andando sozinho. A cabeça está unida aos membros do corpo, a todo o corpo. Se você diz a igreja é pecadora, você está dizendo Jesus é pecador. Jesus, que é a cabeça da igreja, também está manchado pelo pecado. Percebeu aí a gravidade? Sim. Perfeito. Agora, se você diz que a igreja é, e as 4 notas características da igreja, una, santa, católica e apostólica. A igreja é santa porque o seu fundador é santo. A igreja é santa porque ela foi desposada por Cristo e que na cruz lavou-a com o seu próprio sangue. São Paulo diz para apresentá-la pura, santa e imaculada. Agora, os seus membros, exceção feita à Virgem Maria, e se você diz que a igreja é pecadora e Maria Santíssima é membro da igreja, se você diz que a igreja toda é pecadora, Nossa Senhora acaba sendo atingida pelo pecado, portanto cai o dogma da Imaculada Conceição. Você atinge o filho e você atinge a mãe. Porque o filho é cabeça e a mãe é um dos membros. Se você diz que a igreja é toda pecadora. Agora, a igreja é santa e os seus membros são sujeitos à fragilidade, são sujeitos ao pecado. O pecado é o elemento humano da igreja, que, porém, não foi maculado no corpo de Cristo, nem no corpo de sua Santíssima Mãe. Então, a igreja é santa. E os seus membros, exceção feita a Nossa Senhora, são sujeitos ao pecado. Ainda assim, Dom José, quando se olha para a igreja, é instituição, né? Aqui Perfeito. na terra, mas não falando da igreja, a igreja de Cristo, Certo. do céu, na terra e no... Jesus vislumbrando isso, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, não vos peço, ó Pai, que os tireis do mundo, mas que os livreis do maligno. É o que Jesus pede. Jesus não pede que a igreja nunca cometa pecados. Jesus nunca pediu isso para os seus apóstolos. Jesus teve uma paciência infinita com Pedro. Eu darei a minha vida por ti. Tu me darás? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Para esse coitado, Jesus entregou as chaves do reino dos céus e disse, apacenta as minhas ovelhas. Todos eles, se nós quisermos investigar nos Atos dos Apóstolos, nos 4 Evangelhos e nas cartas de São Paulo, vamos encontrar fragilidades, vamos encontrar quedas, vamos encontrar limitações. Jesus, uma vez, até a respeito dos escribas e fariseus, ele diz, eles se sentaram na cátedra de Moisés, façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Olha a distinção de Jesus. Ele disse para as autoridades que não suportavam Jesus, respeitem a autoridade daqueles que estão sentados à cátedra de Moisés. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Pronto. Aqui está a resposta bem precisa a quem diz que autoridade tem a igreja para ensinar, para pregar, se ela comete tantos defeitos. Resposta, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Jesus é dada para o padre que bebe, para o padre que causa escândalo, ainda que ele em pecado. E isso redunda na condenação dele. O poder dele de consagrar corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa não tem relação com o pecado dele. Mesmo em pecado, ele consagra do mesmo jeito que o Papa consagra, do mesmo jeito que um santo sacerdote que não tem essas limitações consagram. Que autoridade tem? A autoridade não é dele, é de Cristo que conferiu a ele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É verdade que os escândalos na igreja causam um efeito funesto. Romanos 2:24, e por vossa causa o nome de Deus é blasfemado. É triste, não é? Quando os membros da igreja, particularmente os clérigos, dão escândalo.
As pessoas que não acreditam em Deus blasfemam o nome de Deus. E para os fracos, isso pode afastá-los da igreja, e geralmente afasta. Todavia, se a questão é a autoridade, há de se discernir da fragilidade humana que nos atinge a todos, e de eventuais quedas, ou até de frequentes quedas, da autoridade que Deus confere à igreja e por meio da qual ela santifica os homens, ela salva os homens. Ela é dispensadora, mediadora, instrumento de salvação para além da limitação dos seus filhos, dos seus membros, dos seus clérigos, dos seus leigos, etc. Com relação a isso, eu queria justamente dizer a igreja como instrumento de salvação, e eu dizia no começo que você é salvador, você é salvadora, como eu sou salvador das pessoas também. Isso é uma coisa básica no Novo Testamento. Eu vou citar 3 coisas aqui, 3 textos, Romanos 11, de 13 a 14, 1 Coríntios 9, 22, Tiago 5, 15, Tiago 5, 20 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 2. O primeiro texto é Romanos 11, de 13 a 14. Diz o apóstolo Paulo uma coisa muito bonita, que São Paulo é salvador dos judeus. São Paulo não diz que é Jesus o salvador dos judeus. Ele é o salvador dos judeus. Escutem só isso. E a vós, nações, eu digo, enquanto apóstolo das nações, eu honro o meu ministério, na esperança de provocar o ciúme dos de meu sangue e de salvar alguns deles. Está vendo? Está vendo? São Paulo tem a esperança de salvar. É claro que não é no sentido de Jesus, de Atos, capítulo 4, de 11 a 12. Jesus é o Salvador como aquele que operou na cruz a causa da nossa salvação, que foi o sacrifício dele. E quando São Paulo diz, eu vou salvar, eu pretendo salvar, eu desejo salvar, entenda-se, Cristo salva por meio de Paulo. Paulo é instrumento de salvação. Isso não impede que ele diga, quem vai salvar vocês sou eu. Agora, 1 Coríntios 9, 22. Preste bem atenção a você, que diz que só Jesus é o Salvador. Sim, só Jesus é o Salvador, no sentido de que ele foi o único cordeiro imolado que derramou seu sangue na cruz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Pois bem, de novo, São Paulo vai dizer aqui que ele quer salvar a todos. Ele não disse que é Jesus que vai salvar a todos, é ele que salva a todos. 1 Coríntios 9, 22. Para os fracos, fiz-me fraco a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. A fim de eu salvar. Ele não disse a fim de Jesus salvar, a fim de eu salvar. Portanto, a igreja salva. No sentido de que ela é instrumento. E Cristo, o único Salvador, se utiliza dos instrumentos da igreja, dos homens da igreja, das mulheres da igreja, da instituição que é a igreja, dos sacramentos da igreja, para salvar os homens. E nesse sentido, a igreja salva. Nesse sentido, os sacramentos salvam. Neste sentido, as pessoas salvam. Vamos de novo agora, a Tiago, capítulo 5, versículo 15. Você que nos acompanha pela internet, você sabia que a sua oração é capaz de salvar as pessoas? Você vai ler agora, Tiago, capítulo 5, versículo 15. Esse texto se aplica a todos os sacerdotes da igreja. Meu pai, atenção, caros internautas, meu pai morreu de Covid, no dia 2 de maio do ano passado. Eu tive a graça de chegar no hospital, lá em Maceió, e entrar na UTI. E administrei a unção dos enfermos. Pois bem, eu salvei meu pai. Não se assuste não, você vai ler agora, você vai ouvir agora. Mas, na verdade, quem salvou foi Jesus. Jesus salvou e eu, bispo da Igreja Católica, ao administrar a unção dos enfermos, salvei meu pai. Entenda-se, não há contradição. Cristo salvou por meio do sacramento da unção dos enfermos que o bispo administrou para o pai dele. Portanto, Jesus salvou meu pai por meio do sacramento da unção administrado por mim. Como fui eu quem administrou, eu faço minhas as palavras que São Paulo disse e que o Fernando vai ler agora. Eu salvei meu pai, mas não no sentido de que Jesus salvou meu pai. Jesus salvou meu pai na cruz. Eu salvei meu pai sendo instrumento da graça de Cristo na cruz por meio do sacramento da unção dos enfermos. Ao texto.
Alguém está enfermo? Tiago 5. Leia de 12 a 15. De 12 a 15, vamos lá. Muito especialmente, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tiago 5. Tiago 5, o 5:15. Sim, leia o versículo 15. Tá. Bom, eu vou abreviar. Alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele. Pronto, esse é o contexto. São Tiago está falando da unção dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos. Versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. Pronto. A oração da fé do sacerdote salvará o enfermo. Pronto. Os sacerdotes têm o poder de salvar, enquanto são instrumentos que administram o sacramento da unção dos enfermos. Versículo 20, por favor. Versículo 20. Outra. A senhora que está fazendo um trabalho de evangelização para afastar uma pessoa do erro, vocês dois aqui, que fazem um trabalho muito bonito para afastar as pessoas do erro, vocês são salvadores. Você salva, Drica. Você salva, Fernando. Aqui está a prova. Leia o versículo 20. O último da carta de São Tiago. É fácil de decorar. Leia. Saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Pronto. Pronto. Jesus salva. A oração salva. E mais, os sacramentos. Vá procurando 1 Pedro 3, 21, que agora eu vou provar que o batismo salva. Não estou dizendo aqui no sentido antagônico ao fato de que Jesus salva. Não há contradição, porque o verbo salvar, nesses textos que estamos citando, é num outro sentido, no sentido de instrumento. A igreja salva enquanto ela é instrumento de Cristo. O senhor está esmiuçando a obra de Cristo. Perfeito. Eu acho perfeito. Então, 1 Pedro 3, 21. Então, vejam bem aqui, agora São Paulo faz uma teologia muito bonita das pessoas que se salvaram na Arca de Noé. São 8 pessoas. Símbolo, exatamente, 7 é a plenitude, 8 é plenitude, mais 1 é a eternidade. E vejam bem agora o que diz 1 Pedro 3, 21. Aquilo que lhe corresponde ao batismo que agora vos salva. Pronto. O batismo vos salva. Então, é a guisa de conclusão, Drica, só Jesus Cristo salva. Num sentido de que o único cordeiro, o único sangue, o único sacrifício, operado uma vez por todas para salvar os homens no Calvário. Não há outro nome, em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Salvos aqui é no sentido específico do Calvário. Agora, Cristo salva concretamente por meio de instrumento de salvação que é a igreja. Lumen Gentium, capítulo 14, e também Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 774 e 776. A igreja é sacramento universal da salvação. E na igreja existem os sinais da salvação, que são os 7 sacramentos que salvam. O batismo salva, a crisma salva, a penitência salva, a Eucaristia salva. Eucaristia, o cálice do meu sangue, derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. E com o perdão dos pecados é operada a salvação. Matrimônio, ordem, unção dos enfermos, os 7 sacramentos salvam. Também a oração salva, porque eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A oração salva, o batismo salva, os seres humanos salvam, você salva enquanto... Tiago, capítulo 5, versículo 20, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte. Mas salva no sentido, os instrumentos salvam como operadores, mas a graça eficiente dessa salvação é Cristo Jesus. Agora, eu preciso fazer essa pergunta, porque assim, eu não sei se eu vou estar sendo redundante aqui, mas eu quero que fique bem claro, do José, porque existem muitas coisas por aí. O relativismo que diz que todas as religiões são iguais, não é? E também o rigorismo que vai dizer que só na Igreja Católica há salvação, só na Igreja. Agora, então a pergunta é, Jesus salva só através da Igreja Católica?
Perfeito, a pergunta é muito importante e me permitam ler um parágrafo inteiro do Concílio Vaticano II. Há um documento, uma constituição dogmática sobre a igreja chamada Lumen Gentium, traduzindo Luz dos Povos, são as duas primeiras palavras em latim desse documento muito bonito, muito rico, que fala sobre a constituição da Santa Igreja. E esse parágrafo, eu penso que é a síntese do pensamento da igreja sobre esse argumento que a Drica acabou de colocar. Me permitam, porque aqui vai falar dos judeus, vai falar dos muçulmanos e vai falar daqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. Como fica a salvação deles? Sim. Número 16. Finalmente, aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão de uma forma ou outra orientados para o povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo que recebeu aliança e promessas e do qual nasceu Cristo segundo a carne. Povo que, segundo a eleição, é muito amado por causa dos patriarcas, já que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis, os judeus. Sim. Mas o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais vêm em primeiro lugar os muçulmanos, que professam seguir a fé de Abraão e conosco adoram o Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. E o mesmo Senhor nem sequer está longe daqueles que buscam, na sombra e em imagens, o Deus que ainda desconhecem. Já que é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, e como Salvador quer que todos os homens se salvem. Agora vem a parte mais importante. Aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e sua igreja, procuram, contudo, a Deus de coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade manifestada pelo ditame da consciência, também eles podem alcançar a salvação eterna. Nem a divina providência nega os auxílios necessários à salvação àqueles que, sem culpa, não chegaram ainda ao conhecimento explícito de Deus e se esforçam, não sem o auxílio da graça, por levar uma vida reta. Tudo o que de bom e verdadeiro neles há, pagãos, drusos, etc., egípcios, medos, persas, etc., das civilizações antigas antes de Cristo, tudo o que de bom e verdadeiro neles há, é considerado pela igreja como preparação para receberem o Evangelho, dado por aquele que ilumina todos os homens para que possuam finalmente a vida. Mas muitas vezes, os homens enganados pelo demônio desorientam-se em seus pensamentos e trocam a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura, de preferência ao Criador. Ou então, vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõem ao desespero final. Por isso, para promover a glória de Deus e a salvação de todos estes, a igreja, lembrada do mandato do Senhor, pregai o Evangelho a toda criatura, procura zelosamente impulsionar as missões. Então, entre aqueles que não conhecem Cristo Jesus, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, é preciso fazer uma distinção. Se essa ignorância é culpável ou é inculpável. Jesus falou certa vez o seguinte: a quem muito for dado, muito será pedido. E a quem pouco for dado, pouco será pedido. Imaginemos uma pessoa que viveu há 10 mil anos no Egito, numa civilização onde se adoravam muitos deuses. Coitado, não teve culpa de conhecer Jesus, porque Jesus só viria a se encarnar 8 mil anos depois. E a salvação dessa pessoa? Primeiro, se a salvação dela aconteceu, foi por meio de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo, se uma pessoa sem culpa nunca ouviu falar do Evangelho, se ela se esforça por viver de acordo com sua consciência, bonum faciendo, malum vitando, fazendo o bem e evitando o mal, ainda que ela não tenha noção muito clara do que é o bem e do que é o mal, se ela procura viver retamente, honestamente, de acordo com sua consciência bem formada, ela pode conseguir a salvação. Porque Jesus, 1 Timóteo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Vamos imaginar também nos tempos presentes, 2000 anos depois de Jesus, imaginemos na Antártica, ou então em qualquer outro continente onde a pessoa não teve acesso e ninguém
com o evangelho chegou a essa pessoa. Coitada, nasceu, viveu e, enfim, está perto de morrer. Nunca ouviu falar que tem um evangelho, que tem Jesus que morreu na cruz, etc. Mas procurou viver de forma reta, de forma íntegra, Ou sem nasceu fazer em o outra mal. religião, que Sim. nunca ouviu falar de Cristo. Toda a questão é saber se ela está na ignorância com culpa ou sem culpa. Exato. O que é bem diferente, uma pessoa, por exemplo, em Valinhos, em Campinas, em São Paulo, dá para você dizer que uma pessoa é, no nosso ambiente, ainda que a nossa sociedade esteja vivendo paganizada, Até no Brasil inteiro é pois difícil. bem, dá para você dizer que você não conhece Cristo porque você não tem culpa? Dá para você dizer que você ignora Cristo sem culpa sua? Com os nossos meios de comunicação, com o celular, com o televisor, etc., você tem certeza de que, vivendo em São Paulo, você pode dizer, eu não conheço Cristo, mas eu não tenho culpa, porque essa ignorância é inculpável, não pode ser vencida? Aí é diferente. Aí é bem diferente. Então, a salvação daqueles que ignoram o Evangelho sem culpa de sua parte, eles podem obter a salvação. Porque Deus tem outros caminhos, tem outros mecanismos, tem outros meios, recursos para salvar aquela pessoa. E que é mistério para nós, porque nós somos humanos e Ele é Deus, e a gente não vai descobrir o pensamento de Deus, né? Só quando chegarmos lá. Nós temos alguns minutinhos, eu preciso fazer essa pergunta, Dom José, porque o que mais me encanta, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de vê-lo pregar, ou de vê-lo falar, e isso me apaixona. O senhor é um homem apaixonado pela Escritura. E cita Sabe as de cor. Escrituras. Isso me deixa assim emocionado. Eu amo isso, né? Eu gostaria de perguntar para o senhor o papel da pregação da palavra, e eu estou falando palavra Escritura, na salvação. Para muitos, ela antecede todos os outros meios, né? Muitos protestantes pensam assim, né? E quando nós colocamos os sacramentos, eles acham que nós estamos agindo assim em detrimento da palavra. Eu queria que o senhor colocasse para nós o lugar da Escritura na obra salvífica. Muito bom. Perfeito. Eu cito o texto clássico de Romanos, capítulo 10, versículos de 8 a 10. E peço a Vossa Senhoria que leia. São 3 versículos que me tocam muito. Romanos 10, de 8 a 10. É um texto muito bonito. São Paulo diz, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Romanos 10, de 8 a 10. Aqui está a resposta bem precisa à sua pergunta. Mas o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração. A saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca, a salvação. Com efeito, a Escritura diz, quem nele crê não será confundido. Pronto. Quem nele crê, a Escritura. Aqui está a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo catequizou Cleofas e seu companheiro, quando iam caminhando desolados para a sua casa, e partindo das Escrituras, partindo de Moisés, partindo dos profetas, ele catequizou, ele evangelizou. No capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos, na disputa com os fariseus que se preocupavam em lavar as coisas, etc., com a purificação ritual, vocês deturpam as Escrituras. Vocês fizeram sobrepujar as tradições de vocês, anulando a palavra de Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deve-se não, ou não dar carta de divórcio. Moisés determinou. Sim, mas no princípio não foi assim. E Jesus cita o livro do Gênesis. Jesus cita os profetas. Jesus tem paixão pelas Escrituras. Os pais da igreja, quando a gente vê também, tudo é Bíblia. Perfeito. A palavra de Deus, ela deve ser honrada com a mesma veneração, diz a Sacrosanto Concílio do Concílio Vaticano II sobre a Divina Liturgia. Ela deve ser honrada tanto quanto a Eucaristia, porque são dois alimentos
que são necessários, imprescindíveis para nós. Católico que só se alimenta da Eucaristia corre um sério risco de se tornar o quê? Protestante. Sim. Por quê? Interessantíssimo. Pois é. Tem um sério risco. Sim, que exatamente. só se alimenta da Eucaristia ou que só se alimenta da palavra? Não, quem só se alimenta da Eucaristia tem um sério risco de virar protestante. Porque não se alimenta disso. E se existe uma coisa que temos que reconhecer no mundo protestante é o amor à Bíblia. Agora, quem só lê a Bíblia e não se alimenta da Eucaristia corre o sério risco de perder a fé. Um ou outro fica manco. Por quê? Espetacular. Porque chega no capítulo 6 do Evangelho segundo João, é carne, é carne, é carne, é carne, é carne, e não aceita, não aceita, não aceita, porque ficou bitolado, acabou assumindo, incorporando uma interpretação literal, fundamentalista da palavra de Deus, e aí exclui qualquer realidade que seja católica. Virou um bibliólatra, Sem o partir do pão, né? Ainda que o coração tenha sido aquecido pela Escritura, mas eles não reconheceram-se. Jesus explica a Eucaristia para Cleófas e seu companheiro. Quando chega perto de Emaús, fica uns 20 quilômetros de Jerusalém, Jesus fez com que ia passando adiante. Gente, que catequese bíblica fantástica. 20 quilômetros. Pois Eu queria estar lá. Com Jesus. Aí eles dizem, fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Jesus se senta, celebra a Eucaristia com eles, e até então eles não reconhecem que é Jesus. Quando Jesus parte o pão, diz Lucas 24, Jesus fica invisível. Aí eles dizem, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras pelo caminho? Aí se levantaram e correram e foram anunciar aos apóstolos. E enquanto eles estavam anunciando, Jesus aparece de novo no cenáculo. Ou seja, Bíblia sem Eucaristia é evangelho incompleto, porque os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão, não reconheceram quando ele explicou a Bíblia. Leia a Bíblia a vida toda, católico. Você só vai descobrir Jesus, você só vai experimentar o seu coração arder quando você se alimentar disso daqui e se alimentar do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 24. Aqui está a perfeição da catequese de Jesus. No caminho, liturgia da palavra. Na casa, liturgia eucarística. 2 alimentos. Maravilhoso. Era É como isso. você fazer a comida toda e depois não sentar para comer. É verdade. Lindo. Ai, que coisa mais linda Vamos essa noite. mostrar de novo o livro. Mostra aí que eu já vou dar um alô Por aqui favor. também para as pessoas. Ó, o livro de Dom José Francisco Falcão de Barros, A Oração Infalível. Não perde tempo não, meu irmão. Né? É aquilo que a Drica estava falando assim, olha, muitas vezes... Dom José, você quer falar um pouquinho? Não, mas eu quero que você leia 2 textos da Escritura Vamos. que me motivaram a escrever esse livro. Vamos. 2 versículos. João capítulo 14, de 13 a 14. Jesus faz uma promessa fantástica. Você que reza e pede para si, para os outros, e quer alcançar graça, quer alcançar milagre, Jesus promete que tudo que você pedir a Ele, Ele vai atender. Ele vai fazer para você, desde que seja em nome dEle. Então, a palavra de Jesus não cai. O título desse livro não é presunçoso. Não fui eu que inventei o adjetivo infalível, é Jesus. A oração que não falha nunca, foi Ele quem disse. Então, veja, o motivo para você comprar esse livro, para descobrir qual é o segredo para que você, intercedendo, ou seja, pedindo pelos outros, ou suplicando, isto é, pedindo por você, consiga tudo. É Jesus quem diz, ouça. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Pronto. Peça em nome de Jesus e Ele vai fazer qualquer coisa. O livro mostra como fazer isto. Coisa maravilhosa. Liga para nós, 1938719620, no telefone do nosso Shopping Católico, ou acessa lá, que tem no nosso site também, shoppingcatólico.com.br. Tá bom, gente? Vocês podem adquirir esse livro agora mesmo. Saiu aqui da live, que a gente já está indo embora, 40 segundos, já entra no site shoppingcatólico.com.br e digita lá, Oração Infalível, pronto, já pede, vai chegar aí na sua casa rapidinho. Dom José, muito obrigada. O senhor é sempre muito bem-vindo. O senhor volta aqui na semana de novembro, que o senhor vai estar aqui de novo, que eu já estou sabendo, que eu já fui atrás. Voltarei a gravar 15 e 16 de novembro. Exato. Dom José, esses dias o Papa Francisco pediu aos bispos
que acendam no coração dos fiéis o amor a Deus e o desejo de salvação. O Senhor faz isso, né? O Senhor é um homem que faz isso. Cada vez que a gente tem a oportunidade de estar com o Senhor, é um encontro que a gente tem com o nosso Senhor. Então, eu queria lhe agradecer por estar aqui conosco e por ser esse instrumento que o Senhor é. Amém. Obrigado a vocês dois. Parabéns pela obra de evangelização que vocês fazem. Sejam salvadores no sentido bíblico que a gente viu. E nada mais gozoso, prazeroso e confortador em saber que a obra que Deus faz por nosso intermédio pode contribuir para salvar as pessoas. E só no céu vocês vão saber quantas pessoas vocês salvaram com esse trabalho bonito. Deus abençoe vocês. É de emocionar mesmo. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no site. Vamos, espera aí, deixa eu só agradecer o pessoal aqui. Estão falando do Dom José, maravilhoso ensinamento, sou fã do Dom José. Oi, Driga, Fernando. Gente, obrigada mesmo, de coração. A gente tem que dar, é que não dá tempo, a gente com o Dom José Não, aqui. hoje vocês têm que nos perdoar. Nós aí... tínhamos que dar tempo para o que, Exato. né? Vocês nos perdoam. Vamos receber uma bênção, então. A bênção de bispo é mais forte. A bênção que é estendida a todos vocês, seus familiares, seus amigos, seus legítimos sonhos e projetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Hoje é dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Todo mundo terminando a quaresma de São Miguel. Deus abençoe a todos. Fernando. Valeu, gente. Tchau, tchau. Quarta-feira que vem estaremos aqui com a graça de Deus, no Metanoia. Deixa seu like aí, compartilha, chama outras pessoas. É isso. Tchau, tchau.